como foi, o porquê esse amor por tecnologia, cara? Quem que incentivou você? Foi gosto, foi família, pai, irmão, não sei, me Então, conta aí. na como verdade, foi. eu tive muita sorte de ter tido contato com o computador pessoal nos primórdios, assim, Em né? que ano? Cara, em 88, eu tinha Vixe. 3 anos. 3 anos, cara. O meu pai levou um computador pessoal para casa. Era um XP, se eu não me engano. Tela verde ainda. Depois a gente teve um 386. E foi muito louco, né? Como eu te falei, a questão do lado criativo e não da lógica. Eu olhei para aquilo com o cérebro de uma criança. Lógico que eu não lembro exatamente dos 3 anos, mas um pouco depois disso. E eu lembro do esporro que eu tomei do meu pai porque eu desmontei o computador inteiro e, lógico, eu não sabia montar. Com quantos anos? Eu tinha de 4 para 5 anos. Eu peguei a caixa de ferramenta. Porque, para mim, não fazia sentido. Aquilo estava interagindo comigo. Então, eu queria entender o que estava dentro daquilo, como é que aquilo podia interagir, né? Me dar respostas, responder a comandos. Então, eu queria entender o que tinha dentro. Então, assim, o amor pela tecnologia começou disso. Cacete, Eu desmontei, cara. que eu queria ver se tinha algum bichinho lá dentro, Aham. né? Na mente de uma criança, não conseguia entender ainda o conceito. E aí eu comecei a me apaixonar com tecnologia por isso. E tive a sorte do meu pai ter uma condição financeira, né, muito boa na época, Sim. né? Então, eu tive acesso ao que tinha de melhor de tecnologia, que na época era caríssimo, né? Então, assim, para uma criança, cara, foi uma oportunidade, né, que poucas pessoas tinham. Tiveram, Na né? época, né? Isso que você tá falando, Rodrigo, é até bom pra essa geração de hoje, né, cara? Essa geração de hoje tem muito acesso. Eu acho que quem não aprende, não aprende se não quiser. Sim. É isso, porque a gente tem acesso, tem YouTube, tem Google. Antigamente a gente não tinha isso, cara. Ah, Eu tinha a lembro. Barça. Eu lembro, Rô, pô, eu lembro quando, tipo, 16 anos de idade mais ou menos, pô, eu preciso trabalhar. Caramba, cara, mas quais as profissões. Não é que era mais viável, era mais próximo do que a gente vivia antes, né? Era pedreiro, borracheiro, eletricista, carpinteiro, você entendeu? O que eu fazia? Trabalhar para aprender alguma profissão, né? Então, hoje a geração de hoje, cara, podem se contentar, podem ser felizes com a tecnologia de hoje, porque antigamente não era assim, igual você tá falando, né? Só quem tinha acesso à tecnologia, quem tinha dinheiro Tinha numa condição grana. bacana, Tinha grana. né? E hoje em dia o acesso além ele é muito fácil, tá na palma da mão, no celular, qualquer coisa a gente consegue conhecimento. Só que por um outro lado eu vejo, né, não generalizando, mas uma boa parte dessa geração, né, mas desse pessoal aí que nasceu depois de 2010, aí os adolescentes de hoje, de certa forma isso gerou uma meio que me parece uma preguiça de aprender, Exato. né? Não teve Exato. aquele trabalho que a gente teve, a batalha que a gente teve Exatamente. para adquirir conhecimento. De, pô, Exatamente. tem que fazer um trabalho de escola, tem que pegar uma cartolina, abrir uma Barça, olhar índice, pesquisar na enciclopédia, fazer um resumo na caneta, na mão. Hoje em dia você pega um Copilot da Microsoft, que é integrado com o ChatGPT. Pô, se você souber escrever o prompt correto, ele gera o trabalho para você. E você consegue, inclusive, tem a inteligência artificial para gerar o trabalho para você e tem a inteligência artificial para fazer esse trabalho não ser parecido com o trabalho feito por inteligência artificial. Cacete! Porque existe outra inteligência artificial que identifica se foi feito por uma IA. Então você tem a IA para fazer o trabalho. Aí, o professor tem a IA que identifica se foi feito por uma IA. Só que alguém já foi lá e fez uma IA que altera esse trabalho feito para IA para que o detector de IA, que é uma IA, não entenda que é uma IA e acho que é algo feito manualmente, né? Puta Sem que usar pariu. inteligência artificial. Ô, você tinha falado que sua família tinha uma condição bacana,
né? O que seu pai fazia? Então, o meu pai, ele começou como contador, né? Trabalhando de porta em porta, prestando serviço de contabilidade, e ele teve a oportunidade de trabalhar no grupo da Ultracred, que fazia parte do grupo Ultra, que hoje é dono da Ultragás, enfim. E na época eles tinham uma financeira, ele cresceu muito rápido lá dentro, era do Vitor Malzoni, né? Hoje eles venderam, mas nessa época era do Vitor Malzoni. E ele trabalhava ele era diretor financeiro numa época em que a inflação era um absurdo de caro, né? Então, assim, era um absurdo de caro, não, o índice era um absurdo, né? Um dia tava X, no outro dia tava 10X. Muita então, oscilação. e ele precisava vender compra parcelada, financiamento de pequenos e grandes, né, bens duráveis também, num momento de juro altíssimo, de inflação altíssima. Então, e ele conseguia fazer isso. Ele entendia muito bem, ele conseguia ler muito bem o mercado, né? Tanto é que ele chegou a ser referência em índices né, participou de várias entrevistas, tem até uma, depois eu te mostro no Bom Dia São Paulo, e ele conseguiu vender, né, fazer bastante contrato de financiamento nesse momento. E era legal que ele era bastante transparente, né, na posição dele, né? Quando ele falava assim, pô, tem que comprar uma coisa, tem que comprar uma geladeira. Pô, em 3 vezes, tem a opção 3 vezes sem juros? Compra, né? Naquele cenário da inflação. Não tem condições? Tem dinheiro guardado? Tira da poupança e compra, porque com a taxa de juros que você ia pagar fazia mais sentido do que o que ia render na poupança. Se não tivesse condições de pagar à vista, ele sempre deixava claro, compra mesmo assim, porque, o cenário vai piorar. E então, realmente foi piorando. Né? Então, mas o que eu via antes, cara, o crédito, era raramente a pessoa ter um crédito, né? Era muito difícil uma pessoa ter um crédito de uma loja, né? Não é isso? Sempre o poder de compra seria à vista ou parcelado no quê, por exemplo? Você sabe me dizer ou não? Então, eram as financeiras, a Ultracred era uma delas, né? Então, era uma financeira, cobrava taxa de risco, né? O spread, a taxa de risco da financeira, e conseguia o financiamento. Só que qualquer compra de 3 a 6 vezes, você pagava mais de 100%? Mais de 100%. Então, o que o meu pai conseguiu, né, entender esse mercado, e aí lógico, veio o plano Collor depois, mas em um momento, o que ele percebeu? Vai entrar o plano real, eu consigo vender crédito, né? Eu consigo vender a crédito com a inflação nesse cenário. Quando o juro baixar, quando baixar a inflação, vai explodir o volume de compra financiada e parcelada. O que explode junto com financiamento, com crédito? Inadimplência. Inadimplência, cresce então, muito. Então, o que ele pensou? Ele falou, eu vou montar a minha financeira, eu vou montar a minha empresa de recuperação de crédito, de cobrança. Olha eu vou que vender, sacada, eu vou cobrar. cara. Só que nessa época, o que você gastava mais dinheiro para cobrar? Telefone. Porque a linha era muito cara, né? A linha era caríssima. Então, nesse meio tempo, ele também comprou parte de uma empresa de telefonia para baixar o custo operacional dele. Sim. E, né, hoje a gente tem um mercado que as empresas são centralizadas, porque o custo, né, para entrar em contato, se você está em São Paulo e quiser falar com alguém na Bahia, é a mesma coisa do que o cara valor, que está não muda nada, do teu vizinho. Na época, não. Então, ele foi abrindo filiais, né? Ele montou o Grupo Unido junto com 2 outros sócios. E quando ele comprou a empresa do Alexandre Raskovski, do pai do Alexandre Raskovski, que foi um dos sócios dele, tinha acho que 51 funcionários. Em 99, quando saiu na Infizame, tinha
quase 8 mil funcionários, já estava avaliado em 100 milhões de dólares, Puta isso que em 99, pariu, cara. e recuperava, em média, anualmente, 1,5 bi. Então, assim, e ele não tinha o mesmo custo, então, das outras empresas que tentavam entrar no mercado, né? Então, muitas das empresas que existiam nessa época, além do Grupo Unidos, eram pequenos escritórios de advocacia que pegavam o que não era interessante para a empresa do meu pai, para o Unidos, porque praticamente monopolizou o mercado, né? Tinha 500 filiais no Brasil inteiro, né? Pena que eu não tenho mais essa matéria da Infizame, porque ela era digital e isso não está mais disponível. Eu até tentei contato com eles para ver se eu conseguia. Mas falava, né? Pô, se você tiver numa cidade divisa com... na cidade lá em Macapá, enfim, quais empresas que você vai encontrar aqui? Você pensou em Coca-Cola e Souza Cruz? Você acertou. Aí na matéria falava, né? Inclua entre essas empresas o Grupo Unidos. E o que ela vende? Não vende, cobra. O nome da empresa é Grupo Unidos. Grupo Unidos, Escritórios Unidos. Cara, que sacada do seu pai, né, cara? É inteligente, né, meu? Só que a forma... Ele ganhou muito dinheiro, não tem o que falar, né? Essa estratégia dele foi fantástica, ele entendia muito do mercado, mas como eu falei, foi um crescimento descentralizado, né? Porque por questão de custo, então assim, e uma questão cultural também dessa época, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele dizia, um baiano gosta de ser cobrado por um baiano, um mineiro gosta de ser cobrado por um mineiro. Então, nas filiais, além do custo, ele tinha olha isso, cara. as pessoas cobravam. E fica um negócio mais receptivo, né? Exatamente. Isso na época foi um grande diferencial. Só que uma empresa que cresceu dessa forma muito rápido e de forma descentralizada, o custo aumentou. Então a empresa faturava muito, mas gastava muito, né? Então, em algum momento, quando ela passou a dar prejuízo, a gastar mais do que ganhar, que foi quando teve o escândalo da Operação Sanguessuga, aí que foi um envolvimento de um dos sócios do meu pai, com o governo do Rio, superfaturou a ambulância, lavou dinheiro numa das empresas do grupo. E meu pai teve uma CPI, enfim, meu pai conseguiu provar que ele não tinha envolvimento. Sim. Só que ele perdeu vários contratos e um muito grande. Ele estava montando uma operação para o Bradesco que, se eu não me engano, custou cerca de 40 milhões. Desde montar o prédio, todo o equipamento, que na época era caríssimo, contratar e treinar pessoas, tudo isso, e o Bradesco rescindiu esse contrato. Não. E não pagou a multa. Então a empresa começou a fechar, né, no vermelho todo mês. E, como eu falei, a empresa ela cresceu de uma forma um pouco desorganizada no sentido de custo, de despesa. E o meu pai, ele era aquele italianão bonachão que, pô, a empresa está dando dinheiro, todo mundo Tem que vai receber comigo. Então ele dava participação PLR cumulativa. Caramba. Então, você ganhou a sua PLR esse mês, esse ano. No ano seguinte, a empresa aumentou mais 20%. Você vai receber desse ano, mas você continua recebendo o que você recebeu no ano passado. E se a empresa diminuiu o faturamento, ele não tirava a participação nos lucros. E agregava, não era só a PLR, ele depois agregava isso no salário da pessoa. Caramba. Né? Então, os salários eram completamente desproporcionais. A empresa ganhava muito dinheiro, mas o custo altíssimo. Quando passou a dar prejuízo, né, teve esse escândalo da sanguessuga, meu pai conseguiu provar que ele não tinha envolvimento, ele comprou a parte dos sócios, eu não quero esses caras aqui, e ele imaginou que com a influência dele no mercado, tudo que ele ia conseguir reverter essa situação, né? E a família não sabia, né? Ele estava colocando dinheiro do bolso dele.